E nós vamos ver primeiro que há um convite para reconhecer a Deus através do louvor. Nós vamos perceber também que quando nós entendemos a sua palavra com a palavra justa e reta, e como isso deve ser preservado e também anunciado. Depois nós vamos também falar um pouco sobre a questão, meus amados, de entendermos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, que é Ele quem muitas vezes contraria o pedido de uma boa parte das pessoas, e isso em detrimento aos seus projetos, seus planos. E por fim, nós vamos também, meus amados irmãos, entender nesses salmos que não há nada que possa impedir, e não existem também poderes sobre a terra que possam designar a Deus o que deve ser feito. Nos versos de 1 até o verso 3, nós vamos perceber que o salmista está nos chamando a glorificá-lo, a exaltá-lo e contemplá-lo. Ele vai dizer no verso de número 1: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem com cânticos na lira de 10 cordas, e cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Percebam, meus irmãos, que nesse início ele está falando para o seu povo, evidentemente. E esse povo de Deus, ele foi chamado não apenas para ficar contemplando esse Deus. Isaías 43, verso 7, quando o profeta falava à nação do Senhor, por intermédio de Deus, que fala que Deus criou esse povo, essa nação, para o louvor da sua glória, os criou, os formou para isso. Então nós logo percebemos que toda a criação, na verdade, foi feita por Deus para louvá-lo. Salmo 150 bem expressa isso, no último verso 6, que todo ser que respira, louve ao Senhor. E esse louvor não apenas ficou nos tempos passados, também nós vamos perceber, principalmente no livro de Apocalipse, que todos estarão diante do Senhor Jesus Cristo e terão que reconhecê-lo que é o Senhor. Então nós vamos perceber que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento há um convite para reconhecer quem é Deus, para contemplar a face desse Senhor. Mas essa contemplação não pode ficar apenas na observação. Observem que essa exultação que o salmista está dizendo não é exultação em outras questões, em outras circunstâncias. Essa exultação é feita no Senhor. E ele convida essas pessoas que são consideradas justas, não por si mesmos, mas porque o Senhor Deus é quem realmente torna o cidadão verdadeiramente justo. Porque, meus irmãos, a justiça, ou melhor dizendo, quando Deus coloca a sua justiça em nosso coração, toda a nossa ação em relação a isso, não é porque eu pensei, porque eu tenho experiência. A justiça também que eu vou aplicar, ou a forma justa que eu vou ter diante das pessoas, ela é aplicada pela pessoa de Cristo Jesus em nós. Porque nós, na verdade, por mais educados que sejamos, por mais instruídos que nós possamos ser, nós não teremos nunca a capacidade de sermos justos plenamente, se o Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, não nos conceder orientação. Podemos procurar ser justos, mas sempre erraremos no final, porque somente Deus, pelo seu Santo Espírito, é quem pode nos fazer, nas ações, ser verdadeiramente justos. Então observem, que o nosso Deus convida o seu povo, para exultar nele. E essas pessoas quem são? São os retos. Por quando ele fala a questão de ser retos, são aqueles que alcançados por Deus, regenerados por esse Senhor Deus, que são chamados para serem instrumentos em suas mãos, devem em todo o tempo exultar no Senhor e sempre ter na sua vida, no seu coração e na sua mente, a inclinação de adorá-lo de forma constante. E isso é um desafio para nós, porque às vezes o ativismo da vida, as circunstâncias da vida nos tira o foco a qual fomos chamados para ser adoradores desse Deus. Então o salmista ele inicia isso, meus irmãos, por quê? Porque quem é que realmente pode compreender a palavra do Senhor, a não ser se o Espírito Santo não iluminar a mente? A verdade é
que o salmista está chamando o povo de Deus para adorá-lo, porque ele vai chamar uma atenção também nos versos 4 e 5, porque ele vai dizer que a palavra do Senhor é reta, ou seja, ela não tem desvio, a palavra do Senhor é certeira, a palavra do Senhor, ela tem norte, ela não vive, meus irmãos, por medidas de influências de outrem. Então a palavra do Senhor tem direção, ela não tem dúvida no que ela fala, ela não tem circunstâncias que possam desviá-la, porque ela tem direção certa. A ideia aqui, ela tem direção certa e não pode ser nunca adulterada. Então a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é completamente fiel. Quando o salmista está dizendo isso, ele está falando, como dissemos, que não existe forma e nada pode adulterá-la, por mais que os homens, infelizmente, tentam acrescentar isso. O João falando lá em Apocalipse, que ai daquele que tirar uma vírgula ou tentar acrescentar alguma coisa, que o juízo de Deus é sobre ela. Mas quando Deus fala por intermédio da sua palavra, não há nada que possa adulterá-la. Por mais que os homens inventem alguma coisa, mas chega um momento, a palavra do Senhor, por ser fiel, reta, sem sombra de dúvida, um dia vai chegar, um dia ela vai penetrar, e não tem como muitas vezes, quando o Espírito Santo convence um homem, de tentar resistir a esse convencimento do Espírito, porque nós achamos que podemos resistir a um Deus, mas na verdade não há como resistir a um Deus. Então a palavra do Senhor sempre será reta, sem adultério nenhum. Porque, verso 5, porque Ele ama a justiça e o direito. Observem que Ele está falando sobre um caráter divino. O caráter de Deus em toda a sua criação, em todo o seu desenvolvimento, meus irmãos, é justo, é fiel. Deus não se arrepende porque não erra. Ele é Senhor e poderoso. Então ele vai dizer que o nosso Deus, Ele ama o que é reto, e a terra está cheia da sua bondade. E aqui, meus irmãos, me chamou a atenção, porque quando a gente olha para os noticiários, a gente olha assim, será que a terra está cheia da bondade de Deus? Uma pergunta que a gente deve fazer. A gente vê muitas mortes, muitas atrocidades, a gente vê muitas calamidades, muita fome, a gente percebe, meus irmãos, muita desigualdade. Aí como a terra pode estar cheia da bondade do Senhor? Percebam que o salmista, ele está falando sobre uma palavra de Deus que não é adulterada inicialmente. Ele está falando que esse Deus ama a justiça. Mas quando ele fala que a bondade do Senhor é sobre a terra, também ele fala que a própria presença de Deus sobre a terra é bondade para o ser humano. O fato de Deus estar presente e ser o Criador também demonstra a bondade dele. O fato do Deus Criador estar no meio de nós, isso demonstra que existe uma bondade de Deus sobre a terra. E os irmãos querem ver uma bondade, uma característica maior de bondade do que enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por todos nós. Então a bondade de Deus está derramada sobre a terra. O grande problema é que as pessoas não têm aceitado essa bondade, elas não têm reconhecido essa bondade. Pastor, a morte, a fome, sim há por causa do pecado, mas também o mundo está cheio do pecado, sim, mas também precisamos entender que a presença de Deus é muito mais forte, é muito mais evidente do que o próprio pecado. E se o homem reconhecer que há um Deus que move sobre nós, aí vamos entender que existe uma bondade do nosso Deus agindo no nosso meio. É por isso que lá adiante vai falar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação que reconhece a bondade de Deus, feliz é a nação que reconhece que existe um Criador, feliz é a nação que toma conhecimento que há um Deus salvífico entre nós. Por isso que ele vai falar verso adiante, mas existe a bondade de Deus? Existe. Volto a dizer, só o fato da presença de Deus estar no meio de nós, ali já é mostrado a bondade desse Deus. Por que ele diz isso? Aí ele vai aqui dizer aqui no verso de número 6, porque os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles.
Ele ajunta em montão as águas do mar, falando sobre a capacidade que Deus não apenas teve na criação, mas a capacidade de dominar essa criação. Ele não apenas está falando do Deus que cria do nada, mas um Deus que está no controle dessa criação. A gente percebe muitos filmes, só aproveitando aqui o gancho, de os homens inventando as máquinas, e as máquinas tendo o descontrole sobre ela. A gente percebe, né, hoje com a tecnologia, alguns carros que são elétricos, totalmente autônomos, controle sem necessidade do homem, tendo defeito. Por quê? O homem recebeu a capacidade de Deus nessa sua inteligência de criar, sim, mas o homem pode perder o controle sobre aquilo que criou. O ser humano que nós, que utilizamos o carro pode perder controle, o pneu pode furar, a direção pode ficar dura, então ele pode perder o controle sobre algo criado pelo homem, mas Deus não perdeu o controle daquilo que Ele criou. É por isso que Ele está refutando: os céus foram feitos por sua palavra, pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajuda de montão as águas, e em reservatório encerra os abismos. E toda a terra teme o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Interessante que o apóstolo João usa quase essa mesma expressão no capítulo de número 4, verso 11, e o capítulo de número 7, verso 11 também, quando fala que tudo existiu por causa da palavra. Cristo, quando falando a pessoa de Jesus Cristo, que quando Ele falou, existiu, e por sua palavra vieram as coisas acontecerem por causa dEle. Os céus proclamam essa glória da criação do nosso Deus. Salmos 24 fala que tudo Deus fez, e tudo que está na terra pertence a Ele. Então nós vamos perceber, meus irmãos, que esse salmista está falando de um Deus que, além que devemos louvar o nome dEle, devemos reconhecer a sua reta palavra. A palavra dEle não pode ser adulterada, ela pode até por algumas vezes ser escondida, mas não tem um poder de escondê-la, porque ela é poderosa demais para ficar escondida. Existem muitas nações que estão tentando reprimir o avanço do Evangelho. Alguns ditadores tentam, meus irmãos, extirpar da terra o Evangelho, mas não conseguem, porque a palavra de Deus é poder, porque Ele foi quem criou todas as coisas e tem o domínio sobre a criação. Ele é Deus, e feliz é a cidade que reconhece que Ele é soberano sobre nós. Aí o salmista dá uma pausa, fala que somos convidados a cantar, fala sobre o poder da palavra dele, que é reta, não tem oscilação, fala que Deus ama o que é correto, o que é justo, o que é direito. A terra, ela presencia a bondade do Senhor. Os céus, foi Ele quem criou, tudo que Ele criou, para mostrar, meus irmãos, agora da forma humana, como cidadão, como governo. Ele vai dizer no verso de número 10, se o Senhor frustra os planos das nações, Ele anula os intentos dos povos. Percebam uma coisa, muitas vezes nós não entendemos porque Deus permite determinadas coisas acontecerem no governo do Brasil ou em outros governos. Muitas vezes a gente não entende porque a gente percebe, mas por que isso aconteceu? Por que fulano ganhou? Por que fulano perdeu? Nós começamos a questionar como os humanos, limitados e falíveis, algumas coisas em relação ao governo, em relação aos outros governos. Mas a verdade é que o salmista está dizendo que o Senhor muitas vezes Ele vai frustrar e frustra os planos das nações. Muitas vezes Ele anula os intentos dos povos, o desejo deles. Ele vai anular se Ele quiser, Ele vai frustrar se Ele quiser. Por quê, meus irmãos? Porque diante do seu plano, nada pode ser maior do que o dele. O meu desejo não pode ser maior do que o plano de Deus. A vontade do povo, por mais que seja legítima, não pode ser maior do que aquilo que Deus está planejando.
E é por isso, meus irmãos, que no contexto que nós vivemos hoje, principalmente no contexto de Brasil, o meu coração fica descansado no Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo com essa nação. Por mais que eu não venha concordar, por mais que eu não venha aceitar, mas Ele sabe o que está fazendo, porque os planos do Senhor muitas vezes não nos serão revelados. Muitas vezes Deus não vai falar o porquê das situações. Eu sempre lembro dessas coisas de Jó, pastorzão. O Jó, homem temente ao Senhor, elogiado pelo próprio Deus. Olha, quando o Senhor Deus diz a Satanás: olha, tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, se desvia do mal. Era Deus quem estava fazendo elogios a Jó. Era Deus quem estava chamando a atenção de Satanás em relação à integridade de Jó. Não foi Satanás, meus irmãos, que chegou elogiando Jó, foi o próprio Deus. Mas nós vamos perceber que na jornada da vida de Jó, muitas vezes, Jó, talvez não, claro que ele nunca chegou a desonrar a Deus, nunca chegou a falar mal contra Deus, mas como outro ser humano qualquer, questionou, pensou. Tanto é que se nós lermos o capítulo 37, 38, 39, você vai perceber claramente no livro de Jó, quem está perguntando as coisas é Deus. Deus não responde nada, porque Deus não tem obrigação de responder. Nós às vezes achamos que Deus tem a obrigação de nos falar, Ele não tem. Só basta sabermos que Ele está no controle de todas as coisas. Por mais, meus irmãos, que isso seja doloroso em nosso coração, creia que Deus está no controle de todas as coisas, porque o verso 11 ele vai dizer: o plano do Senhor dura para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Ele sabe o que faz. Provérbios fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas no final são caminhos de morte. Meus irmãos, Deus sabe o que está fazendo. Volto a dizer, quando eu leio um texto como esse, o meu coração descansa no Senhor, porque eu sei que Ele está no controle. Por mais que nós não possamos ver, por mais que Ele não nos responda o porquê, me traz conforto em saber que os planos do Senhor, eles durarão para sempre. E o plano dele não é apenas para uma geração, é para 2, 3, 4, 5, 6. É um plano, meus irmãos, eterno. Já parou para pensar nisso? Mas às vezes estamos tão ligados naquilo que o poder do povo pode fazer, e esqueçamos daquilo que o poder de Deus pode fazer. É evidente que nós, diante do conhecimento que às vezes adquirimos, muitas vezes da situação, tomamos decisões sim, mas a vontade do Senhor, como diz Paulo, sempre será boa, perfeita e agradável. E a vontade dele vai de geração. É por isso que o salmista está dizendo que os povos podem se juntar, as nações eles podem ser fortes. Ele vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Nós temos que entender que Deus frustra. Eu não tenho dúvida que o Senhor Deus, Ele pode chegar agora na Coreia do Norte, e como dizem alguns pentecostais, fazer um rebuliço. Não tenho dúvida disso não. Mas Ele sabe como está agindo com a Coreia do Norte. Há muitos anos atrás, que a Rússia era a antiga União Soviética, os países ali ao redor chamavam União Soviética, era um país plenamente fechado ao Evangelho. O meu pai, pastor Acácio, ele teve um dia a oportunidade de entrar na Albânia, que também era chamada cortina de ferro, e também naquela época existia a cortina de bambu, que era já para os países asiáticos. Eu lembro, meus irmãos, que ele teve que entrar como cantor, porque ele não podia entrar como missionário, como pastor. Ele entra como cantor, cantou música do Djavan, porque não podia, o pessoal conhecia as músicas. Aí ele começou a cantar o italiano, mas não podia pronunciar o nome de Deus, que era Dio. Ele cantava uma música, Dio c'è, la cumbre numa rosa, Dio c'è, Deus existe, Deus existe.
E quando chegava no momento da palavra de Deus, ele tinha que afastar o microfone, porque ele não podia pronunciar. E tinha um agente do governo vigiando meu pai. Por quê? Porque não queria que o evangelho fosse introduzido na Albânia. Mas ele entra, meus irmãos, assim como o irmão André entrou com o fusquinha dele cheio de literatura. Meu pai entra com a mala cheia de Bíblia. Só que meu pai esqueceu de guardar no lugar secreto da mala, coloca em cima das roupas. E quando o soldado abre a mala, vê um monte de roupa do meu pai, mas não vê as Bíblias. Por quê? Porque o Senhor, quando quer realmente desfazer todo o poderio de nação, Ele vai fazer. E o salmista está dizendo, quando o plano do Senhor entra em ação, quem é que pode frustrar? Mas Deus pode frustrar os planos e ações. Por isso que Ele vai dizer o seguinte, verso de número 13. O Senhor olha dos céus, verso de número 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu por sua herança, verso 13. O Senhor olha dos céus, e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra, falando sobre a onisciência de Deus, e a onipresença, atributos exclusivos de um Deus, não atributo de um homem. O homem tenta observar tudo por satélite, mas se o satélite der pane, não tem mais como observar. Mas o nosso Deus está em todos os lugares, vê todos os filhos, contempla todos os moradores da terra, verso de número 14. Ele que informa o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Mais uma vez o salmista dizendo, é Deus quem está contemplando tudo. Os olhos deles então estão em todos os lugares. Mais um motivo para nós descansarmos no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas. E partindo para o final, meus irmãos, Ele vai mostrar duas realidades importantes que precisamos aplicar. A primeira é que os homens não podem confiar na sua força, eu quero aplicar isso. E a segunda é a confiança que devemos ter nele, não nas nossas forças. Olha só o que está escrito no verso 16. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. E é verdade. Egito, Faraó com seus exércitos, puderam resistir? Não. Veio o reinado babilônico, Nabucodonosor e outros, conseguiram resistir? Não. Médio assírico, grego, romanos, puderam resistir? Não. Ninguém pode resistir, não adianta o tamanho dos seus exércitos. Nem por sua força se livra o valente. O cavalo, falando sobre a força do cavalo, do poder do cavalo, porque os cavalos antigamente eram realmente preparados para a guerra, e tinham cavalos específicos para a guerra, eram treinados para a guerra. Ele vai dizer, nem a força do cavalo garante a vitória, apesar da sua grande força, ninguém pode livrar. E ele vai novamente enfatizar o quê? Que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Os olhos do Senhor estão sobre o que o temem, e sobre o que esperam na sua misericórdia. Ele está falando o seguinte, olha meus irmãos, não confie na força do seu poder, porque os reis tentaram fazer isso, com força, com poder, com cavalos, com flechas, com homens valentes, mas não conseguiram. Mas, se nós confiarmos no Senhor, Ele está olhando para nós, cuidando de nós. A ideia do verso 16, que os olhos do Senhor estão sobre nós, o salmista está falando literalmente, é como ele estivesse dizendo, o cuidado do Senhor é conosco. Os olhos, ou seja, o Senhor nos assiste, o Senhor está nos assistindo. A misericórdia dele é sobre nós, daqueles que esperam. A ideia de esperar não é ficar parado, é de confiar, de se entregar a Ele. Quando nos entregamos ao Senhor, quando estamos realmente nele, a misericórdia que não tem fim é sobre nós, meus irmãos. Então descanse no Senhor, é onde que Ele vai fechar. Nossa alma espera no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, ou seja, Ele quem provê, Ele quem nos assiste, Ele é o nosso escudo. A ideia de escudo aqui é de preenchimento, Ele quem preenche a nossa alma, porque Ele não está falando apenas de proteção física, Ele está falando, meus irmãos, muitas vezes a nossa alma não está bem.
O nosso coração não está bem, ficamos fragilizados diante das circunstâncias psíquicas, emocionais. Ele é o nosso escudo, é Ele quem preenche o nosso coração, é Ele, meus irmãos, quem faz a nossa alma ter gozo. E por isso que Ele vai falar, verso número 21, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Nós vemos aí uma alegria circunstancial do Parque do Povo, que é passageira, só vai durar esses dias, e talvez para alguns durar apenas uma noite, mas Ele está falando, o nosso Deus é quem nos traz um coração alegre, mas devemos o quê? Confiar no seu santo nome. E Ele termina dizendo, fazendo pedido a Deus, Deus, seja sobre nós a tua misericórdia, como de ti esperamos. E Campina Grande só poderá realmente ter sucesso se confiar no Senhor. Talvez muitos estão confiando na economia desse São João, não é? Não são muitos assim? Que estão confiando que tenham êxito financeiro nas vendas desse São João. Alguns criaram uma grande expectativa, mas meus irmãos, tudo é passageiro. Se não for o Senhor na nossa vida, se não for a sua mão, se não for Ele, tudo será passageiro. Mas nós esperamos o Senhor e confiamos na força do seu poder. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Você pode se colocar de pé e vamos agradecer a esse Deus. Ore por essa cidade, meus amados, orem. Ore sempre que lembrarem, coloquemos essa cidade nas mãos do Senhor, né, pedindo a Ele misericórdia. Muitas famílias, a gente não sabe que serão destruídas nesse São João. A gente não sabe quantos jovens se entregarão aos vícios, quantos homens, mulheres se entregarão à prostituição, às bebidas. Eu fico pensando quantos lares vão receber de madrugada suas mães recebendo seus filhos bêbados. Alguns perdendo infelizmente a sua vida no meio do caminho. Eu não sei quantos quadros, né? Vamos ver os hospitais. É evidente que alguns hospitais, não sei porquê, não dão notícias reais, né? Talvez por algum receio dessa grande festa perder o seu vigor. Mas, meus amados irmãos, Campina Grande só vai ser feliz e vai continuar sendo se ela reconhecer Deus. Fora isso, poderíamos ter uma festa o ano todinho. Haveriam mais perdas do que ganhos. Que o Senhor tenha misericórdia e que confiemos no Senhor. E como igreja, exultemos na força desse Deus. Esperemos nele. Ele é a nossa força, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Santo Deus e misericordioso Pai, ó Pai, somos carentes de Ti e sabemos que todos os dias o Senhor nos convida a adorá-lo, a exaltá-lo, a vivenciá-lo. Todos os dias o Senhor, ó Pai, nos chama para uma experiência profunda com a Tua palavra. Ó Deus, nós ouvimos pela Tua santa Escritura que não adianta confiarmos nas forças daquilo que temos ou possuímos, devemos confiar no Senhor. Tu és aquele que nos contempla todos os dias, como bem disseste na Tua palavra. Os Teus olhos estão sobre toda a terra, estão sobre todos os moradores. Os Teus olhos estão sobre os moradores de Campina Grande, sobre aqueles que nos visitarão durante esse mês todinho. Pai, a única coisa que nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia, salva, Senhor. O Teu Espírito Santo tem poder, ó Espírito Santo, salva, Senhor. Livra, ó Pai, pessoas e tantas pessoas do mal. Sabemos, ó Deus, que Satanás e seus, ó Deus, asséculos estão a postos para destruir, porque Deus é feitio dele, é característica, Senhor, faz parte do caráter do inimigo das nossas almas, ó Deus, destruir. E sabemos que há gozo nele nisso. Pai, que o Senhor, nesses dias de junho,
nessa igreja seja glorificada, proclamada com vida, com testemunho, com palavra. Dá-nos oportunidades esses dias de pregar o Teu santo evangelho, para que as pessoas reconheçam que há um Deus poderoso. Leva, Senhor, a cada um de nós como igreja e filhos do Senhor, a testemunhar a verdadeira alegria, o verdadeiro Senhor e o verdadeiro real motivo por que nós existimos. Dá-nos, ó Deus, convicção, dá-nos certeza, enche-nos com o Teu Espírito Santo, enche-nos da Tua palavra, com autoridade e ousadia, proclamemos o Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Muito obrigado, Senhor, seja sempre sobre nós a Tua graça, guarda-nos livres de todo mal. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus, amém e amém. E a graça do nosso Senhor